E começando aqui a nossa aula de história, vamos falar sobre as profissões do passado. Lembram na aula anterior que eu falei que as profissões elas poderiam deixar de existir? Algumas profissões poderiam deixar de existir, outras poderiam vir a surgir. Então é assim mesmo, algumas desaparecem, outras aparecem. Hoje nós vamos falar sobre as profissões do passado. Muitas das profissões que existem hoje, elas já existiram também há muito tempo. Foi-se necessário apenas ter uma atualização dessas profissões. Então, quando a profissão ela se atualiza, os seus profissionais eles também precisam estar se atualizando juntamente com essas profissões. Então, cada dia que passa, mesmo que elas não deixem de existir, elas vão mudando a forma como a pessoa trabalha nela. É um exemplo, não é só uma profissão. Todas as profissões, elas têm dessa forma, elas vão mudando de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade. A sociedade é o mundo onde a gente vive. Então, faz-se necessário que exista essa mudança, ocorra essa mudança, essa atualização. Então, como eu falei, tem profissão que elas não existem mais. Tem profissões que continuam existindo. E aí vocês vão abrir o livro na página 247, módulo 3, página 247. Leia o relato a seguir em que Regina conta sobre a profissão de seus pais na década de 1960. Então a Regina ela fala da profissão dos pais dela em 1960. Vamos ver como que era essa profissão deles aí. Eles tiveram um trabalho de mascate. Saíam carregando sacola e batendo de porta em porta e vendendo. Começaram a vir para o Bom Retiro para comprar mercadoria, mas sem dinheiro, com a cara e a coragem. Tinha um tipo de caderneta em que o freguês marcava o dia que ele ia pegar. Todo dia 5 do mês, a gente ia lá e recebia. Então eles vendiam e o pessoal só pagava o dia 5 de cada mês, através de uma caderneta. Será que funcionaria uma profissão dessa hoje? A gente chegar em um lugar e marcar só na caderneta, ir lá, dia 5, retornar e a pessoa pagar pra gente? Hoje, como que seria? E aí, continuando. Muitas profissões que conhecemos atualmente existem há muitos anos, mas algumas profissões mudaram bastante, ou até deixaram de existir, como eu já falei no início da aula. Os pais de Regina, por exemplo, eram mascates. Naquela época, muitos mascates percorriam as ruas dos bairros vendendo produtos variados. Então, mascates era quem percorria as ruas, eles vendiam produtos variados, tinham tudo, produtos diferentes ali. Eles faziam a venda. Hoje em dia, será que ainda existe essa profissão? Hoje em dia, quase não existem mais mascates. Grande parte das pessoas que precisa de algum produto vai às lojas para comprar. Então essas pessoas, gente, antigamente elas passavam de porta a porta vendendo. E hoje em dia fala que quem precisa das coisas, ela vai diretamente comprar as coisas que elas estão precisando. Mas nós estamos num período de pandemia. Vamos voltar na época que esse livro foi. Olhem como as coisas mudam. Olhem como as coisas elas vão mudando de acordo com os acontecimentos do mundo. Esse livro é bem recente, esse livro não é antigo. Ele foi produzido há pouco tempo. E o que vocês viram de diferente aqui? Ele não é atrasado de forma nenhuma. Se vocês pegarem aí bem no início dele, vocês vão ver o ano dele. 2020 é o ano que nós estamos, Olha como muda, gente. A gente já acabou de falar dessas profissões e no livro fala algo que não está acontecendo agora na realidade. Pode ser até que aconteça, mas rotineiramente com essa pandemia não está acontecendo. Fala hoje em dia, porém, quase não existem mais mascates. Grande parte das pessoas que precisam de algum produto vai às lojas para comprar. Infelizmente, nós não estamos podendo ir às lojas para comprar, não é mesmo?
Existem os serviços de entrega, algumas lojas elas estão fazendo a entrega, então a gente compra e vai pegar lá na loja, não com muita gente, eles só entregam lá e a gente sai. A gente escolhe pela internet ou liga, escolhe o produto e vai só pegar na loja. Algumas estão funcionando assim. Tem pessoas que preferem não fazer dessa forma porque ainda acham que correm o risco por conta da pandemia. Então, o serviço de vendas mais comuns hoje em dia está sendo diretamente na internet. O que? Eu compro, eu escolho o produto pela internet, eu vejo todo aquele produto, voltando aqui novamente para a internet, que a gente falou. Então, eu olho esse produto, eu procuro um lugar confiável, porque lembra daqueles perigos da internet que nós falamos? Pois é, também é um risco. Então, eu compro em um lugar confiável e o produto está chegando na minha casa. Eu estou comprando por telefone, eu estou comprando por internet. O que que eu estou querendo falar de vocês? Eu estou falando mas é uma realidade digamos assim, do mundo. Está sendo dessa forma porque nós não estamos podendo ir nas lojas diretamente comprar, igual fala aqui no livro. Então, olha só como as coisas mudam de repente, não é? Um livro que ele foi produzido esse ano, para esse ano mesmo. Nesse mesmo ano, nós estamos apenas no 7º mês do ano e já mudou. Nós já não temos mais que ir numa loja escolher as coisas por conta de segurança, que a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde para a gente não correr o risco de pegar a doença. Então, a gente está comprando em casa. Pede ou por telefone ou por internet e as coisas vão chegar até a nossa residência. Então, essa questão de nós irmos na loja vai voltar ao normal? Vai voltar ao normal com fé em Deus. Quando a doença acabar, com fé em Deus, ela vai acabar. Mas, por enquanto, a gente não está mais tendo aquele hábito de passear em loja, de olhar um produto, de provar e comprar, trazer para nossa casa. Mudou. E agora, abra um livro na página 248, os trabalhadores de outras épocas. Vamos para algumas profissões de outras épocas. Observe algumas profissões que eram muito comuns há cerca de 100 anos. As telefonistas atendiam aos chamados nas centrais telefônicas e passavam as ligações aos destinatários. Então, existiam centrais telefônicas antigamente, onde as pessoas iriam conversar com as outras. Hoje nós temos o celular em casa, alguém liga, a gente atende. Antigamente era necessário as pessoas irem para essas centrais de telefone para poder comunicar-se com outros que estavam distantes. E as telefonistas tinham essa função, elas atendiam, depois passavam para as pessoas. Era comum que vários fotógrafos ficassem nas ruas para oferecer seus serviços às famílias e tirar seus retratos. Então, isso aqui ainda é da minha época, tá? A questão de a gente andando em algum lugar e os fotógrafos chamar as famílias para tirarem retratos. Geralmente isso acontecia em lugares turísticos. Se a gente ia visitar um lugar turístico, assim, que chamava a atenção, que a gente precisaria tirar uma foto, existiam muitos fotógrafos e eles chamavam as famílias para tirar foto. E não era tão barato, tá? E hoje como que a gente faz? Só selfie, não é mesmo? E já temos a nossa foto. Aí vem o próximo. Lembram do menino do leite lá do livro do Paradidático? E então nós temos comprar leite fresco todos os dias pela manhã. Era costume bastante comum antigamente. Lembra que eu falei para vocês? Assim os vendedores de leite passavam de casa em casa. Então eles passavam de casa em casa vendendo leite. Lembrando que alguns lugares de cidades do interior ainda mantêm esse hábito aqui. Então eles passavam de casa em casa vendendo leite, entregando leite, as pessoas pagavam e recebiam o seu leite todo dia pela manhã. E vem os próximos, que os acendedores de lampião. Eram responsáveis pela iluminação pública e no fim de tarde acendiam os lampiões. Então esses acendedores de lampiões, hoje no fim de tarde, as luzes dos postes já acendem logo. Antigamente, no lugar de poste, eram os lampiões e eram necessários que os acendedores de lampiões ficassem responsáveis para acender esses lampiões para
a luminosidade da rua ou daquele local. Era necessário isso acontecer. Hoje não é preciso, porque automaticamente os postes já, quando começa a escurecer, eles já vão, antes de escurecer, já começam a clarear, acender as suas luzes. E na página 249, quando surgiram as primeiras máquinas de escrever, muitas pessoas eram contratadas para fazer digitação de documentos. Esses profissionais eram os datilógrafos. Isso, pois bem, essas máquinas de datilografar era como se fosse o teclado do computador de hoje, só que ela faz um barulho maior. E eu tenho uma novidade, assim, eu tenho algo, não é novidade, algo para falar para vocês. Eu lembro dessa época, lembro porque o meu primeiro emprego, eu fui contratada para datilografar em uma determinada empresa e tinha uma máquina dessa. Foi o ano de 2007, mais ou menos 2007, e tinha uma máquina dessa, acreditem, tá? Eu sou dessa época da máquina de datilografar. Eu fui contratada para datilografar uma dessas bonitas aí, não era essa. Então, viu como as coisas vão mudando e a gente observa que não faz tanto tempo que começaram a mudar. Hoje em dia, não se faz mais uso dela, porque nós temos um computador para digitar. Então, algo que facilita a nossa vida. Hoje em dia já não é mais necessário uma empresa contratar uma pessoa para datilografar. Aí vem aí ao lado, quando não havia tratores e colheitadeiras, todas as etapas do trabalho no campo eram feitas através de quem? Pelos lavradores, que são trabalhadores do campo, com auxílio de animais. Então, os trabalhadores do campo, através dos animais, eles preparavam a terra, Então vieram as máquinas para facilitar, para agilizar o trabalho dessas pessoas que trabalham no campo, aumentar a produção e fazer com que os animais também não sofressem tanto, igual sofriam antigamente. Aí vem aí embaixo, tem a próxima profissão. Antigamente as radionovelas eram transmitidas pelo rádio, o que estimulava a imaginação dos ouvintes. Não havia gravações e por isso os atores tinham de interpretar histórias que eram transmitidas ao vivo. Então não tinha uma novela igual tem hoje. E eles simplesmente iam falando o que acontecia naquela história e as pessoas apenas ouviam, não viam através de imagens. Ouviam e ficavam imaginando o que acontecia naquela história que estava sendo contada ali nas rádios. E vem a última, que os ferroviários trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável. A manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Então, era necessário ter esse cuidado com a questão da manutenção dos trilhos. Quanta profissão, não é mesmo? Algumas mudaram, algumas permaneceram, algumas melhoraram, algumas precisou-se de algo que facilitasse o dia a dia. E algumas deixaram de existir? Algumas deixaram de existir. Você já imaginava. Lembra que eu citei o exemplo da máquina de datilografar, não é mesmo? Imagina vocês, eu falei que o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, fui contratada para trabalhar em uma máquina dessa, para datilografar. Meses depois veio, graças a Deus, o computador para facilitar o trabalho. Mas vocês já imaginaram aí, se eu não tivesse feito um curso de informática? E quando a empresa decidiu aderir o computador no lugar dessa máquina, eu teria ficado desempregada? Claro, então é aquela questão da atualização. As profissões, elas se atualizam e os profissionais, eles precisam também estarem atualizados. Por isso que eu falo, o estudo é sempre importante, não importa qual o trabalho que você escolha, mas você tem que saber que é necessário sempre você se preparar. Então eu teria ficado desempregada, eu teria chamado outra pessoa que saberia trabalhar em um computador e eu teria ficado desempregada, mas a gente tem sempre que se atualizar. Como eu já tinha curso de informática, sabia trabalhar em um computador também,
continuei ali. Então as profissões elas são assim, elas mudam e nós temos que mudar também, sempre, tá? De acordo com as profissões. Como que nós mudamos? Nos preparando sempre. E a profissão que vocês escolherem no futuro, não importa qual, mas todas vocês têm que se preparar, se capacitar e gostar de fazer isso, tudo bem? Para que consigam ser bons profissionais. Devemos ficar tristes com essa mudança? Não. Todas essas mudanças são para o bem da gente, para o bem de todas as pessoas, para facilitar a nossa vida, para facilitar a vida de todos. Afinal, sempre que alguém cria uma máquina, alguma coisa, já é pensando no bem-estar das pessoas, tá? Finalizamos nossa aula aqui. Até a próxima aula de quarta-feira. Fiquem com Deus. E, por favor, assistam às aulas, amores. Não vão só responder as atividades sem assistirem às videoaulas, tá? Beijos!